Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo agora os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 23 de janeiro. O governo federal publicou hoje o orçamento de 2024 com veto de mais de 5 bilhões e meio de reais em emendas de comissão. A lei orçamentária anual foi sancionada pelo presidente Lula e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Todo o restante do texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. O veto nas emendas de comissão de 5 bilhões e 600 milhões de reais foi justificado pela redução de dotações de despesas primárias que haviam sido programadas pelo Poder Executivo durante a tramitação do orçamento no Legislativo. Segundo o governo, parte dos recursos que estavam programados pelo Executivo acabou sendo direcionado para emendas de comissão permanente do Senado, da Câmara e da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional. Pelo texto aprovado no Congresso Nacional, as emendas ocupariam até 16 bilhões de reais do orçamento de 2024. O veto que atinge as emendas de comissão ainda deve ser analisado pelo Congresso na volta do recesso no dia 5 de fevereiro, podendo ser mantido ou derrubado. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de 5 trilhões e 400 milhões de reais. Desse total, 2 trilhões de reais serão direcionados para o orçamento fiscal, excluído o refinanciamento da dívida pública federal. 1 trilhão e 600 irá para o orçamento da Seguridade Social e 1 trilhão e 700 irá para o refinanciamento da dívida pública federal. E mudando de assunto, subiu para 8 o número de vítimas do naufrágio na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Pescadores encontraram os corpos de uma criança e um homem próximos à ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa onde os passageiros do barco estavam. A Polícia Civil investiga se houve excesso de pessoas no veículo. A embarcação comportava apenas 10 passageiros e um tripulante. Segundo a Marinha do Brasil, o barco não era habilitado para o uso comercial. O piloto já foi identificado e deve prestar depoimento. A embarcação fazia o trajeto da ilha Maria Guarda para o terminal marítima Madre de Deus, que fica em uma região turística que registra alto movimento neste período do ano. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo, não é mesmo? É aos poucos. Apesar de difícil, desistir não pode ser uma opção. E nós trazemos aqui um exemplo que comprova a importância de praticar atividades físicas em qualquer momento da vida. Um irlandês de 93 anos de idade virou objeto de estudo por ter um motor aeróbico, uma idade biológica de uma pessoa na casa dos 30 anos. E detalhe, ele começou a se exercitar para valer aos 70 anos de idade. Vamos conferir essa inspiração. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022. Se um ex-padeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início, eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo,
Mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que, se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você, está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. E nos destaques internacionais, na França, uma trabalhadora agrícola morreu hoje nos protestos de agricultores no sul do país. Ela foi atingida por um veículo que tentou furar o bloqueio dos manifestantes. Um veículo colidiu com uma barricada montada por agricultores que protestavam no sul da França nesta terça-feira, matando uma mulher e ferindo gravemente a filha adolescente e o marido. O incidente ocorreu perto das 6 horas da manhã, no horário local em Palmiers, localidade próxima à fronteira com a Espanha, em meio aos protestos de agricultores franceses. As 3 vítimas estavam na barricada, mas as razões da colisão ainda são desconhecidas, apesar da promotoria afirmar que o incidente não foi intencional. A vítima, de 35 anos, criava vacas no vilarejo de Saint-Félix-de-Tournegat, a poucos quilômetros de Palmiers. O vice-presidente do poderoso sindicato agrícola FNSEA afirmou que o drama legitima ainda mais a luta dos agricultores, que protestam há dias contra o aumento da taxa de energia e as regras ambientais europeias. Os trabalhadores também exigem medidas como a simplificação administrativa e indenizações mais rápidas em caso de acidentes. O exército de Israel registrou a maior baixa desde o início das operações terrestres em Gaza. Segundo relatos, edifícios desabaram sobre os soldados durante os combates. A guerra tem um preço muito doloroso e pesado. Os reservistas dedicados que defenderam a bandeira sacrificaram o que lhes era mais caro pela segurança do Estado de Israel, para que todos pudéssemos viver aqui em segurança. O general Daniel Hagari disse em entrevista coletiva que a maioria dos soldados foram mortos no sul de Gaza pela explosão de um foguete antitanque lançado contra um tanque e um prédio que o exército israelense havia minado para sua demolição. Pouco antes, o exército havia publicado em seu site a identidade de 10 soldados mortos no sul da faixa de Gaza, a maioria reservistas. Hagari destacou a dificuldade para recuperar os corpos sob os escombros em uma operação que durou várias horas. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e às 16 horas eu volto com mais informações do Brasil e do mundo para você. Até mais!